rodinha, é conversa, só que não tem essas porcarias de nota, prova, aprovação, reprovação. Então, quando chega na primeira fase do fundamental, o que eu defendo? Vamos continuar nessa linha de trabalho que a gente já fazia no infantil. Então, eu sou totalmente contra a aprovação ou a reprovação. O senhor defende o que então? A ensinação, ou seja, garantir efetivamente a aprendizagem. Como é difícil a gente fazer essa superação, porque fica muito nesse polo, né? Ou criticando, ou defendendo a reprovação, ou defendendo a aprovação. E a meu ver, os dois são equivocados. Tem que ser um outro paradigma, um outro modelo. A questão dos alunos que não querem aprender, né? Essa de fato é uma situação limite, muito concreta, que nós enfrentamos aí no nosso cotidiano. Eu tenho para mim que, do ponto de vista pedagógico, na minha prática, na prática de muitos colegas, esse é o maior problema que a gente enfrenta. Como é difícil a gente... Então, a rigor, é preciso toda uma aldeia para se mobilizar uma criança, digamos assim. É claro que a mobilização, a motivação, tem a ver desde a crise dos paradigmas da pós-modernidade até com aquilo que ele comeu ontem no jantar. Agora, do ponto de vista da escola, é preciso que a gente vá criando algumas estratégias. E notem que naquelas 3 dimensões da gestão da sala de aula, uma se relaciona com a outra, né? Especificamente, na terceira dimensão, que é o trabalho com conhecimento, lembram? Tem 3 eixos. Mobilização para aprendizagem, que é a motivação, o interesse, construção e elaboração e expressão da síntese do conhecimento. Só que muitas vezes, essa terceira dimensão do trabalho com conhecimento é profundamente influenciada, essa terceira é influenciada pela organização da coletividade. Então, por exemplo, eu não posso supor, seria muita ingenuidade supor, que eu vou ter o interesse o tempo todo de todos os alunos. Portanto, um elemento básico para a sala de aula é o contrato didático, né? Deixar muito claro isso. Entre aspas, muitas aspas, perder tempo com isso, gente. Infelizmente, muitos professores fazem um contrato didático só para cumprir tabela, só para mandar para a coordenação, para a direção, né? Agora, eu entendo que o contrato didático, por quê? Digamos, um aluno se dispersou. Se há um clima de trabalho, quando ele vai voltar, ele tem condições de aterrissar. Agora, o aluno se dispersou. Quando ele vai voltar, a classe está dispersa também, aí é que ele vai voar mais alto ainda, né? Então, essa questão, tem momentos que o aluno vai suportar, a sala de aula, não pelo interesse, mas pela ética, pelo compromisso dele. Agora, para isso, é muito importante a criação dos vínculos. Por isso que entra também a primeira dimensão, que é o relacionamento interpessoal. Que é essa busca, né, de prestar atenção no aluno, não deixar que nenhum aluno fique estranho. Agora aqui, gente, no cotidiano da escola, vocês sabem que muitas vezes nós não conseguimos isso, por uma série de fatores. Então, é importante procurar na escola, se eu não estou conseguindo me aproximar do aluno, se eu não estou conseguindo esse olho no olho, procurar na escola alguém que consiga. Muitas vezes, quem é que vai conseguir isso? É o professor de educação física, a professora de educação física, que é aquele professor que ele tem um relacionamento mais tranquilo. É a professora de filosofia, é o professor de educação artística, né? Aquelas matérias, entre aspas, muitas aspas, que não valem nada, que para mim é o filé mignon do currículo, muitas vezes são aquelas que possibilitam esse relacionamento. Às vezes, o que a gente observa? O menino, a gente tem muita dificuldade de chegar no menino, mas a gente observa que na hora do intervalo, ele troca o maior papo com a merendeira. Então, a merendeira pode ser o nosso ponto de contato com ele. Numa escola particular que eu trabalhei, o nosso ponto de contato foi o rapaz do Xerox. Porque a máquina de Xerox ficava bem no pátio, o pátio fechado, ficava bem ali. E a gente observava que tinha os meninos que sempre conversavam com o rapaz do Xerox. E tinha alguns que a gente não conseguia acessar. Aí nós fizemos um código de ética, o que ele podia falar, e ele nos ajudou a chegar ao mundo desse aluno que nós não estávamos conseguindo. Agora, nós não podemos, gente, deixar o aluno ficar estranho, porque a questão
da aprendizagem é a questão do vínculo. Tudo que nós pudermos fazer para garantir o vínculo, nós estamos favorecendo essa mobilização. Eu insisto, muitas vezes o aluno, ele não está muito interessado em aprender oração subordinada substantiva, mas ele tem um respeito pelo professor. Então, aquele vínculo que ele estabeleceu com o professor vai fazer com que ele suporte, num primeiro momento, aquele conteúdo que não faz muito sentido. Ele não está muito afim de trabalhar oração subordinada substantiva. Só que você vai fazer um trabalho de grupo. E no trabalho de grupo ficou a mesma menina que ele está de paquerinha. Então, para não fazer feio para a menina que ele está de paquerinha, ele vai até se interessar. Então, vejam que conhecer as necessidades dos alunos, conhecer os desejos dos alunos, a sua rede de necessidades, os seus desejos, tudo isso são pontos de contato para o interesse, para a motivação. Agora, com certeza, gente, o que não dá para tirar, o interesse do professor. Por isso que eu insisti com vocês aqui, naquela situação limite básica, estruturante, fundamental, que é o próprio destino do professor. O próprio dilema de ser ou não ser professor. Que eu tentei mostrar para vocês, que para mim esse é o grande. Porque um professor que chega em sala de aula, sem saber o que está fazendo ali, sem ver sentido naquele conteúdo, né, como é que ele pode provocar nos alunos? Por favor, eu não estou dizendo que a motivação, o interesse do professor é condição necessária e suficiente. Eu entendo que ela é necessária, não é suficiente, porque muitos outros fatores interferem. Mas com certeza é o elemento básico. Por isso que é preciso cuidar do professor. Por isso que a gente tem que ter muito carinho com o professor. Por isso também que é preciso que o professor se cuide, gente. Essa dialética aí o tempo todo. O meu tempo já se esgotou aqui, né? Tem o e-mail aí para a gente poder continuar a conversa. Terminando aqui também, eu fico à disposição para se alguém mais quiser aprofundar algum aspecto. Muito obrigado. Bom, quero agradecer ao professor Celso dos Santos Vasconcelos, da forma como tratou o tema encaminhado para ele, a melhor maneira de lidar em sala de aula com situação limite, de forma analítica, cuidadosa na relação com os profissionais de educação, quanto às suas responsabilidades, e principalmente tratando o assunto de forma dialética. Acho de um imenso valor, tanto para não culpabilizar o professor, não criminalizar a ação pedagógica, mas também transmitir a ele e a eles o conjunto de responsabilidades a todos os profissionais de educação e as competências da escola. Quero agradecer de coração pela competência com que tratou o assunto, que creio que também sensibilizou bastante a plateia naquilo que se colocam para eles também como responsabilidade, como profissionais e servidores públicos que são, portanto, para atender o público e atender as nossas crianças. Eu agradeço imensamente de coração a sua participação. Só 2 recados aqui finais. Tem uma professora que foi ao banheiro e perdeu uma sacola onde estão os seus documentos. Então, quem encontrou uma sacola no banheiro feminino, por favor, entregar na secretaria. É a pasta da Roberta dos Santos Pereira. Alguém me perguntou sobre o que o SINPEM vai fazer em relação aos recursos do pré-sal destinados à educação. Nós somos filiados a uma confederação, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que reúne os professores de todo o Brasil. Esse é um assunto que não diz respeito somente aos profissionais de educação do ensino municipal de São Paulo, mas a todos os educadores e todos aqueles que acreditam que é necessário ampliar os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Nós estamos muito na contramão ou a contragosto do que foi anunciado hoje na Folha de São Paulo, que o novo prefeito eleito, ao invés de discutir a questão do endividamento da Prefeitura de São Paulo, para que a União renegocie essa dívida, vai pedir uma autorização ao Senado para ampliar o grau de endividamento da cidade. O que nós queríamos, na verdade, é a devolução de parte dos recursos que são transferidos para a União, não só do pré-sal,
mas aquilo que é a contribuição dos paulistanos da cidade de São Paulo, dos quais de cada R$10 que é arrecadado aqui na cidade de São Paulo, somente 80 centavos fica na cidade de São Paulo. Nós não somos contra a federação, muito pelo contrário, e achamos que São Paulo pode contribuir muito, porque aqui a cidade de São Paulo é a cidade que recebeu povos de 72 nacionalidades diferentes, de todos os estados brasileiros e quase os 5.664 municípios. Mas a questão do financiamento da educação é uma coisa que precisa ser tratada com seriedade, e nós não somos nem alheio ao assunto dos recursos do financiamento para a educação, também não somos alheio às novas fontes que podem gerar recursos destinados para o sistema educacional brasileiro, que padece não só de recursos, padece de talento e padece de uma política pública, de fato, voltado para o ensino público em todas as etapas de escolaridade, em todas as suas modalidades. Então, o SIMPEM, obviamente, estará envolvido na discussão através da sua confederação nacional e das mobilizações que realizaremos. Celso, por favor. Desculpe, só Fique à vontade. Me desculpe, eu tinha separado aqui para falar e ficou um bloco. Só vou fazer referência, várias mensagens aqui em relação ao magistério, ou ao curso normal. Então, a Sônia, do Manuel Soares, a Lucia Almeida, do Roberto Arantes, e sobretudo aqui do professor Federico, que do Dervilha Alegretti, que é a escola municipal, que continua com o curso normal. Então, que bom que a gente está nessa luta aí. Muito obrigado. Perfeito. Outro recadinho, alguém perdeu um guarda-chuva pequenino com um desenho de criança, favor de devolvê-lo no balcão. Tem valor sentimental, é da criança, está super preocupada e quer reaver o guarda-chuva. Depois, está aí o guarda-chuva, já foi encontrado o guarda-chuva de criança, procurar na secretaria. Por fim, nós temos algumas moções que foram encaminhadas à mesa, todas elas são de conteúdos que se enquadram dentro daquilo que nós debatemos aqui como políticas permanentes do SIMPEM, que os educadores reunidos no 23º, essa primeira moção do Congresso do SIMPEM, repudiu o posicionamento dos 29 deputados paulistas que votaram contra a destinação dos recursos oriundos da exploração do petróleo pré-sal para a educação pública brasileira. Então, é uma moção de repúdio àqueles que votaram contra a repartição dos recursos do pré-sal e a sua aplicação na educação, são os deputados paulistas. Nós indicamos a sua aprovação porque se enquadra dentro do nosso interesse de financiamento da educação, de ampliação dos recursos e aplicação de fato dos recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino, e não em outros gastos que não se caracterizam com aquilo que estabelece, inclusive, a LDB. A moção de apoio na criação de cargos de educadores, merendeiras, agentes de segurança e pessoal de limpeza e pessoal da equipe gestora, diretor, assistente, diretores, secretários para os indígenas. Então, nós temos aqui o CECIS, que precisa ter uma equipe de profissionais, e nós também, como sempre defendemos criação de cargos, e esse CECIS integra o sistema de ensino, que sejam providos os cargos através de concurso. Tem uma moção de repúdio, desde que a implantação e criação do CECIS, Centro de Educação e Cultura Indígena na cidade de São Paulo, a administração dos equipamentos indígenas vem se dando pelo sistema de conveniamento. Então, é contra os convênios e que também lá no CECIS seja composto de plano de cargo com ocupantes de cargos. E uma moção de apoio em virtude da luta dos Guaranis Caiová, que tem todas as suas terras historicamente ocupadas num processo de expropriação, seus direitos inalienáveis. Nós do 23º Congresso do SIMPEM apoiamos as reivindicações dos povos indígenas em serem respeitados e que eles sejam protegidos pelo Estado, e assim interrompa o processo de suicídio coletivo que vem promovendo. Nós também temos nas nossas políticas permanentes a defesa dos povos indígenas. Moção de apoio à luta dos povos indígenas, outra moção, nós nos solidarizamos com a luta dos povos indígenas pelo direito à terra, a preservação de sua cultura e conhecimento de seus direitos perante o Estado brasileiro. Apoiamos a luta dos Guarani Caiová contra o agronegócio e o respeito aos seus territórios. Também integra nossa política permanente, não há por que encaminharmos contrário à referida moção. Repúdio a todo tipo outra moção
a comissão do poder público em relação à violência, repudia todo tipo de violência ocorrida em nossas escolas, em especial a que sofremos nesse momento, ocasionada pela guerra civil não declarada, em que trabalhadores e comunidade escolar encontram-se em situação vulnerável entre o fogo cruzado, que o governo se responsabilize por essa violência. Ampliar isso na defesa de toda a população que é vítima também desta violência instalada no Estado e que o Estado tem que acolher e proteger a vida das pessoas. E a moção de solidariedade aos trabalhadores da Europa em luta contra a reforma de planos de autoridade e redução dos salários. Todo o apoio à luta dos trabalhadores da Europa e do mundo. A greve se realizará em 14 de novembro, né, na Europa, né, que os trabalhadores não paguem pela crise do sistema capitalista. Nós defendemos a autonomia, a soberania dos povos, mas somos solidários aos trabalhadores para que eles tenham melhores condições de vida, trabalho, né, que nós tenhamos a socialização dos bens de produção, inclusive. Os profissionais em educação do município de São Paulo repudiam a empresa Nova Dutra, que pretende, como forma de punição e intimidação, penhorar o veículo de um trabalhador que organizou uma manifestação contra a instalação de um pedágio na rodovia Dutra em Jacareí no ano de 2001. Nossa solidariedade. Essas são as moções. Alguma observação em contrário? Então, consideramos como aprovadas as moções, todas que foram encaminhadas ao 23º Congresso Anual do SIMPEM. Agradecer mais uma vez ao professor Celso, esperando que nós tenhamos uma nova oportunidade e já lançar uma proposta ao professor Celso, que falou que é necessário não ignorar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá não está escrito que tudo pode, que há mecanismos de sanção socioeducativa para contribuir, para que nós possamos elaborar aqui o nosso indicativo de regimento para as escolas. Não é impositivo. Se tiver essa disponibilidade, nós vamos apreciar muito. Depois eu quero dialogar contigo sobre isso. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Até mais no show do Palavra Cantada. Muito obrigado.